Bom, pessoal, eu sou o professor Adriano Ferrarez. Nessa aula de hoje nós vamos estudar as escalas termométricas, certo? Começar essa aula com um pensamento do momento, é uma frase de um grande poeta alemão chamado Bertolt Brecht. Bertolt Brecht diz o seguinte, que os tempos são muito difíceis, mas serão muito piores se não lutarmos. Então, o importante aí, a gente sempre está lutando por dias melhores, né? O verbo no passado, presente e futuro, o melhor verbo ainda é lutar. Muito bem. Bom, vamos falar aqui de alguns conceitos fundamentais da termodinâmica e nessa primeira parte, que é a termometria. Então, o conceito básico é o conceito de temperatura. Temperatura que vai além da sensação térmica, né? Nós temos aí, né, por meio do nosso tato, a sensação de quente e frio. Mas, fisicamente falando, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Sendo assim, o ar próximo a uma fornalha, ele vai estar a uma temperatura muito alta. Por quê? Porque as moléculas que constituem esse ar estão bastante agitadas. Em compensação, o ar, né, numa região de inverno rigoroso, onde há muita neve, o ar vai estar frio. Por quê? As moléculas que constituem ali, né, o ar próximo àquela região vão estar com um grau de agitação muito baixo, vão estar se movimentando muito pouco. Certo? Muito bem. Outro conceito fundamental da termodinâmica é o conceito de calor. Vamos estudar bastante sobre calor, né, durante o nosso curso, né? E o calor é energia, pessoal. É energia que se transfere ou que transita de um corpo para outro, quando existe diferença de temperatura entre esses corpos. Então, o corpo que está a maior temperatura, ele vai transferir calor para o corpo que está a menor temperatura. E esse fluxo de calor, ele vai ocorrer enquanto houver diferença de temperatura, ou gradiente de temperatura. Quando a temperatura dos dois corpos for a mesma, então o que vai acontecer? Vai cessar o fluxo de calor, né? A gente disse que atingiu o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando a temperatura entre dois corpos vai ser a mesma e não há fluxo de calor. O equilíbrio térmico é também chamado de lei zero da termodinâmica. Então, olha só, para representar por meio aqui de um diagrama, né? Eu tenho aqui o corpo A, que está em vermelho, com uma temperatura maior do que a temperatura do corpo B, em azul, e eu vou ter um fluxo de calor de A para B. Chega um ponto em que a temperatura de A e B vai ser a mesma, ou seja, eles vão atingir o equilíbrio térmico, né? Essa figurinha aqui, essa pequena animação representa muito bem isso, né? O corpo vermelho quente, ou seja, com a temperatura mais elevada, o corpo azul frio, a temperatura mais baixa, o fluxo de calor de A para B, do vermelho para o azul, até atingir o equilíbrio térmico. Muito bem. O que acontece, né? Aconteceu, então, a partir do desenvolvimento do conhecimento humano, a necessidade de se medir a temperatura. Então foi inventado um instrumento chamado termômetro. Metro, medida, termotemperatura, né? E essa aqui é a representação do termômetro clássico. É óbvio que os primeiros termômetros, né, foram construídos, né, com vários materiais, mas aqui hoje, né, a gente tem aqui um termômetro clássico. Hoje em dia, né, está até muito em desuso, porque hoje a gente já tem aqui o termômetro digital, mas o termômetro clássico, o que é que ele era constituído? De um bulbo, né, um tubinho de vidro, e dentro desse tubinho de vidro a gente tem um metal, que é o mercúrio, né, que é um metal que tem um alto coeficiente de dilatação volumétrica. E a partir do momento que tem uma variação de temperatura, né, essa coluna de mercúrio ela vai se dilatar ou vai se contrair, indicando a temperatura. Esse aqui é um termômetro, né, que está graduado à esquerda, né, com uma escala termométrica Fahrenheit, nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre ela, e à direita com a escala termométrica Celsius, que vamos falar também. Então, o instrumento de medida de temperatura é o termômetro. Então, para medir a temperatura, eu preciso, né, já adiantei para vocês, de uma escala. Escala de temperatura, escala termométrica. E aí, essa escala termométrica, ela é constituída de quê? De dois pontos fixos, que são os valores de referência dessa escala, né? Na Terra, a substância mais abundante, quem é? É a água. Então, nada mais justo do que definir esses pontos fixos usando essa temperatura, perdão, essa substância, né, que seria a água. Então, você tem dois pontos fixos, que é a temperatura
do gelo em fusão, ou seja, a temperatura em que a água no estado sólido se funde. Esse ponto aqui é chamado de ponto de gelo, e a temperatura em que a água ferve, em que a água entra em ebulição, que seria a temperatura de vapor ou ponto de vapor. Certo? Então, uma escala termométrica, ela é sempre constituída desses dois pontos fixos, ponto de gelo, temperatura em que a água se funde, o ponto de gelo da água, e ponto de vapor, a temperatura em que a água ferve. Muito bem. E aí, nós tivemos, então, a elaboração de escalas. Nós vamos falar aqui das três principais. A primeira é a escala Celsius, né, cuja unidade é grau Celsius, também é chamada de escala centígrada. Por quê? Porque o número de partes entre o ponto de gelo e o ponto de vapor é exatamente 100 partes, então centigrado, centígradas, são 100 graus, né? E ela foi proposta pelo astrônomo sueco Anders Celsius, né, que viveu 43 anos entre 1701 e 1744. Esse é o nosso prezado Celsius, e aqui o experimento, né, para definir aí, né, esses pontos fixos. Né? Então, você tem ali o gelo fundente, né, e aí para o Celsius, na escala dele, 0 graus Celsius, e a água ebulindo, 100 graus Celsius. Né? Isso aí é uma pressão atmosférica normal. A outra escala, né, a escala Celsius, vale a pena, né, dizer que ela é usada na maioria dos países do mundo. A outra escala de temperatura, ela é usada, né, para medir a temperatura ambiente nos Estados Unidos, principalmente, que é a escala Fahrenheit. Né? Ela foi proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit, que era um físico, engenheiro e soprador de vidro alemão. Né? Isso é interessante. Né? Hoje em dia, soprar vidro, né, é uma profissão muito mais artística, né? Mas você vê que essa arte tem muita ciência. Né? E o Daniel Gabriel Fahrenheit foi um soprador de vidro, além de físico e engenheiro. Esse é o senhor Fahrenheit, e aqui é a escala dele. Né? Para o Fahrenheit, o ponto fixo de gelo dele, 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. Observem que entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, eu tenho 180 partes. Então, Fahrenheit não é uma escala centígrada. Certo? E, diante da necessidade de se ter uma escala termométrica absoluta, ou seja, em que eu não tivesse valores negativos para velocidade, o senhor chamado William Thomson, né, que depois se tornou cavaleiro, né, da coroa britânica, virando Lord Kelvin, ele propôs uma escala, né, absoluta, né, que é a escala Kelvin. Tá? Então, dentro dessa escala Kelvin, o que se tem aqui? Né? Você tem um zero absoluto, que é a ausência teórica de energia. Né? Nós vamos falar um pouquinho de zero absoluto daqui a pouco. Tá? Então, o Kelvin, o senhor William Thomson, o Lord Kelvin, o senhor William Thomson, ele era um engenheiro, matemático e físico britânico que propôs essa escala. Eis aí a figura. Né? E aí, a escala de Kelvin é uma escala que ela está diretamente relacionada, né, com esse conceito de zero absoluto, e ela só apresenta valores positivos. Tá? Bom, aqui a gente tem um esquema com as escalas termométricas, né? A escala Kelvin, a escala Celsius, a escala Fahrenheit. Notem bem que a escala Kelvin, eu sempre falo, por exemplo, 0 Kelvin, eu não falo 0 grau Kelvin, não tem grau na escala Kelvin. Celsius já falo 0 graus Celsius. Fahrenheit eu falo 0 graus Fahrenheit. Tá? E aqui a gente tem as equivalências. Né? O zero absoluto, que seria o zero da escala Kelvin, corresponde a menos 273,15 graus Celsius e a menos 459,67 graus Fahrenheit. Né? Aqui, né, o 273,15 Kelvin é o zero graus Celsius e 32 graus Fahrenheit, ou seja, o ponto de gelo nas três escalas e o ponto de vapor nas três escalas. 373,15 Kelvin, 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Bom, pessoal, né, essa é a aula de hoje, tá? Para a gente poder aqui fixar esse conceito aqui, né, de escalas termométricas, tá bom? A gente vai tocar para frente aqui, vendo daqui a pouco a relação para a gente converter a temperatura entre uma escala e outra. Valeu, muito obrigado por assistir e até mais.